Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções crescentes e funções decrescentes. Funções crescentes e decrescentes. Observa os três gráficos que eu vou desenhar aqui. Vou desenhar três gráficos de funções crescentes. O primeiro gráfico, a função cresce com concavidade voltada para cima. Nesse segundo gráfico, eu vou desenhar uma função crescente que é linear. E por fim, vamos desenhar uma função aqui, crescente, com concavidade voltada para baixo. O que diz que essas três funções são funções crescentes? Ah, professora, se você passar a caneta no gráfico, a caneta vai subindo. Perfeito. Mas matematicamente, como a gente caracteriza essas funções como funções crescentes? Eu digo que uma função f é crescente se, dado x1 e x2 com x1 menor que x2, temos que f de x1 é menor do que f de x2. Ou seja, à medida que o x cresce, o y também cresce. Vamos brincar com os nossos grafiquinhos aqui, ó. Pega dois caras, um x1 e um x2, com x1 menor que x2. Esse cara tem o f de x1 aqui, e esse cara vai ter o f de x2 aqui. Bem, observa que de x1 para x2 eu cresci. E de f de x1 para f de x2 também cresci. Quem classifica, quem decide se a função é crescente ou decrescente é o comportamento do y, quando eu tomo x crescendo. Olha aqui, ó. Aqui está o f de x1, aqui está o f de x2. De novo, de f de x1 para f de x2 eu subi, cresci. Nessa terceira função, está aqui x1 e x2, com x1 menor que x2, ou seja, eu estou crescendo quando eu vou de x1 para x2, e quando eu vou do f de x1 para f de x2, o que acontece? Cresço também. Portanto, essa função é uma função crescente. Bem, vamos pegar agora mais três gráficos aqui embaixo de funções decrescentes. A primeira função, decrescente com concavidade voltada para cima. Uma outra função aqui, uma outra função aqui, também decrescente, mas agora sendo uma função linear. E a terceira, uma função decrescente com concavidade voltada para baixo. Claramente vê-se que eu traçando o gráfico dessas funções, a canetinha desce, portanto são funções decrescentes. Mas como é que a gente define função decrescente? F é decrescente se, tomando x1 menor que x2, nós temos f de x1 maior que f de x2. Ou seja, quando o x cresce, o y decresce. Vamos observar essa característica aqui nos nossos gráficos. Pega x1 e x2, crescendo de x1 para x2, o que está acontecendo com f nesse caso? Aqui está o f de x1, aqui está o f de x2. De f de x1 para f de x2 eu desço, a função decresce. Aqui também, ó, x1 e x2, pega
f de x1 e f de x2. O que aconteceu aqui? De f de x1 para f de x2, eu desci, o que caracteriza a função decrescente. x1, x2, x1 menor que x2, com f de x1 maior que f de x2. Aqui, ó, de f de x1 para f de x2 eu desci, portanto a função é decrescente. Mas pode acontecer da função se manter estável ao longo do seu percurso. Ou seja, x1 e x2 crescendo, mas f de x1 igual a f de x2. Tá aqui, ó. Nesse caso, nós temos as chamadas funções constantes. Perfeito? Como eu caracterizo a função constante? F é constante se f de x1 é igual a f de x2 para todo x1 e x2 pertencente ao domínio de f. Perfeito? Ou seja, qualquer carinha que eu pegar aqui no eixo x, ele vai ter sempre a mesma imagem. Nesse caso, eu digo que a função é constante. x1, x2 aqui. Perfeito, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.